pessoal, meu nome é Andressa. Eu assisti aquele filme da Netflix que saiu agora, Um Diabo de Cada Dia. Na verdade, ele saiu agora, né? Assisti tem pouco tempo, ele saiu há pouco tempo. Mas pra vocês que estão assistindo agora, ele já saiu já tem um tempo, porque eu não queria dar nenhum spoiler, né? Eu gravei esse vídeo bem recente ao lançamento do filme. Mas como o assunto que eu quero abordar, eu vou ter que falar, né, sobre o final do filme, então decidi esperar um tempo, né, pra postar esse vídeo. Então vocês já vão estar vendo, já vai ter passado bastante tempo do lançamento do filme. Mas, indo direto ao assunto, eu assisti ao filme, é um filme que começa um pouco, ao meu gosto, um pouco cansativo, um pouco difícil, né, de assistir no início. Mas indo direto ao assunto, eu assisti ao filme agora esse final de semana, no final de semana da semana do lançamento dele. Mas o que eu realmente quero falar sobre o filme é muito relacionado ao final do filme, né? Que a gente vê o protagonista do filme ali, aquele jovem, o Homem-Aranha, eu não lembrei, não gravei o nome dele realmente. Ele tem uma vida muito complicada, né? Durante todo o filme. Mas no final ele passa por situações muito, muito difíceis, situações em que ele tem que ultrapassar todos os limites da moralidade, todos os limites dos princípios e valores que a gente aprende, principalmente nós que crescemos na igreja, nós que crescemos ouvindo a palavra de Deus, né, os princípios de Cristo. Ele ultrapassa todos os limites, né, que a gente coloca sobre as nossas vidas, que a gente vive, né, debaixo desses limites, para buscar ter uma vida mais agradável, para buscar ter uma vida plena em Cristo. E ele, então, no final do filme, acaba ultrapassando todos esses limites. E aos olhos de uma pessoa, né, de fora, que vê toda aquela situação, que não entende o contexto, né, que não viu o contexto de tudo que aconteceu, eu fiquei pensando muito sobre o que essas pessoas deveriam pensar, né, a justiça que essas pessoas devem achar como certa, né, porque você vê aquele jovem, né, ele acaba assassinando um pastor, ele acaba assassinando um xerife, ele acaba assassinando um casal que estava ajudando ele, né, dando carona e tudo. Então, assim, ele comete muitos assassinatos que, aos olhos de pessoas que não viram o contexto de tudo que aconteceu, são assassinatos muito a sangue frio, são assassinatos muito horríveis, né, porque são pessoas de bem que ele assassinou, né, aos olhos de pessoas que não viram o que realmente aconteceu. E eu fiquei pensando, quantas vezes a gente não passa por isso, né? Tanto no papel de ser a pessoa que julga, né, porque a gente às vezes, eu mesmo pensei, nossa, quantas vezes eu já não devo ter passado pela situação de simplesmente ouvir a história, porque você ouve a história, um jovem deu a louca, atirou num pastor, depois pegou carona com o casal, atirou no casal também, matou o casal, depois encontrou com o xerife, matou o xerife também. Você deve ficar pensando, nossa, é um jovem totalmente errado, um jovem que é totalmente sem compaixão, um jovem que não tem amor nem por ele próprio, né, que não tem apego pela vida, apreço pela vida. Então a gente pensa muitas coisas, né, quando a gente só ouve falar. E às vezes eu penso, nossa, eu já devo ter passado por isso em alguma situação da minha vida. Ter escutado falar não só sobre, né, casos tão extremos como um assassinato, mas histórias que disseram e você não estava presente no contexto, você não viu o que aconteceu e você toma um partido, você faz um julgamento, você faz um pré-julgamento. E também a gente vive isso sendo a pessoa, né, atuante ou agente da situação. Você age de uma forma um pouco suspeita, né? Só que diante do contexto é até explicável, né? Diante do contexto que você vive. Só que as pessoas não estão vendo o contexto que você vive, elas não estão vivendo com você, com o seu contexto de vida. Então elas são muito rápidas em julgar você, em condenar você, por não conhecerem como realmente é a sua vida. E, na verdade, eu tinha preparado todo um roteiro pra dizer que às vezes a gente passa por isso na vida. Que às vezes você passou por situações em que você foi injustiçado. Que às vezes você está passando por situações em que você está sendo injustiçado. E eu ia falar sobre situações difíceis que a gente passa na vida.
E meu propósito hoje era falar que se você passa por isso, você não precisa se preocupar com o que as pessoas pensam, porque você é uma pessoa incrível no final das contas, e outras coisas que eu ia dizer, mas pensando, né, sobre isso agora, eu tô tomando um caminho completamente diferente do que eu tinha esperado tomar nesse vídeo, porque existiu alguém que sofreu a maior injustiça do mundo, né? Teve a maior história de injustiça do mundo. E ele foi acusado sendo inocente. Ele foi crucificado sem culpa nenhuma, né? E ele aceitou a culpa que foi colocada sobre ele, ele aceitou as acusações que foram jogadas sobre ele, todas as acusações do mundo, todos os pecados do mundo estavam sobre ele. E de fato ele orou. De fato, um momento antes ele pediu ao Pai que, se fosse possível, ele não passasse por aquilo que ele tinha que passar, né? E ele orou: Deus, Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, mas sobretudo que seja feita a tua vontade. Acima de todas as coisas, que seja feita a tua vontade, né? Foi o que ele orou. E então ele foi entregue por um dos seus amigos mais próximos, né? Os discípulos eram seus melhores amigos. Ele amava os discípulos dele como se fossem os próprios irmãos dele. Então, com certeza foi muito doloroso para Jesus ter sido traído por um de seus discípulos. Foi muito doloroso para Jesus ser acusado sendo inocente, né? Porque ele também era humano, né? Ele sentia as mesmas emoções que a gente sente. Então, com certeza foi muito doloroso todo o processo que ele passou, né? Toda a injustiça que ele sofreu foi muito dolorosa. E falando sobre injustiça, né? Ele foi o maior injustiçado de toda a história da humanidade. Jesus foi injustiçado. E ele poderia não ser. Ele poderia continuar vivendo em glória, ele poderia continuar vivendo num ambiente de riquezas, né? Que a gente não consegue nem imaginar. Que pra nós é inimaginável, né? São riquezas que não dá nem pra explicar, porque não tem nem como nós seres humanos conhecermos como é tamanha riqueza, né, que há no céu. Ele vivia dentro dessa riqueza, ele vivia dentro desse ambiente de riqueza, né? Ele abandonou tudo, abandonou sua glória de Deus para passar pela maior injustiça que o mundo já viu. Por amor, simplesmente por amor. Por amor a mim, por amor a você. Então, ele sofreu dores físicas, né? Jesus sofreu dores inexplicáveis fisicamente. Ele suou sangue, a gente sabe que cientificamente é comprovado que é uma das maiores dores, né, que o ser humano pode passar, né, quando você sua sangue. Tem toda uma explicação científica para isso. Tudo que ele passou, a tortura que ele passou, a crucificação na cruz, ver seu nome ser negado por um de seus amigos mais próximos também, que foi Pedro, que o negou 3 vezes. Ele viu tantas coisas, ele passou por tantas coisas. Ele continuou no propósito dele para que nós pudéssemos ter uma vida livre de injustiça. Uma vida que, mesmo que a gente passe por injustiças, porque a gente passa, é inevitável, a gente tá nesse mundo e esse mundo é muito injusto. Esse mundo jaz no maligno. Então esse mundo jaz em injustiça. E é inevitável que passemos por injustiça. Mas a nossa justiça, ela é garantida pela injustiça que Jesus sofreu. Então, no final das contas, não faz muito diferença se a gente vai passar ou não por injustiça, porque o nosso destino já está garantido pela injustiça que Jesus sofreu. E a gente se apega tanto ao nosso ego, né? A gente reclama por tantas coisas, e qualquer mínima injustiça que a gente sofra, a gente quer reclamar e a gente quer revidar, e a gente age às vezes impulsivamente para rebater aquilo que a gente vive, que a gente acha que é errado, que a gente merece coisa melhor, que a gente não deveria ouvir certas palavras que a gente ouve, porque a gente é digno de alguma coisa, porque nós somos merecedores de alguma coisa. Só que nós não somos. No fundo, nós somos muito imerecedores de qualquer coisa que seja boa. Porque a própria palavra de Deus diz que todos nós pecamos, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, todos somos carentes da glória de Deus. Romanos diz isso. Então, quando a gente quer colocar como digno de alguma coisa, nós estamos errados, porque nós somos merecedores, nós somos indignos. Nada há de bom em nós, por nós mesmos. A nossa natureza não produz nada de bom.
né? A nossa humanidade não produz nada de bom, a nossa carnalidade não produz nada de bom. A nossa essência natural humana é muito corrompida já. Por simplesmente ser humana já é corrompido, o ser humano é corrompido por natureza. Então a gente já reclama por tanta coisa pequena, a gente já reclama por tanto detalhezinho pra querer inflar o nosso ego, pra querer se sentir superior a alguma coisa, pra querer se sentir melhor do que alguém. Isso é completamente contrário ao Evangelho de Cristo, né? Então, quando a gente olha pra Jesus, a gente vê alguém que era perfeito, alguém que era santo, alguém que era completamente bom, alguém que era completamente amoroso. E ele passou por tudo que ele passou sem dar um pio, sem reclamar, sem retroceder no meio do caminho. Ele continuou firme no propósito dele, mesmo passando por dores inimagináveis, por dores inexplicáveis, por dores que eu nunca vou passar, que você nunca vai passar. E ele passou por tudo isso para que nós pudéssemos ter uma vida, para que nós pudéssemos ter vida, né? Uma vida com conceito de vida, de alegria, de harmonia, de paz, vida de contentamentos constantes, vidas cheias de emoções. Foi isso que ele conquistou para nós na cruz. Foi isso que ele conquistou para nós através de todo o sofrimento que ele passou. Então, eu acho que ao invés de a gente ficar olhando para aquilo que a gente passa, né, e querer requerer alguma coisa pro nosso próprio mérito, a gente deve olhar para a cruz de Cristo, a gente deve olhar para o sofrimento que Cristo passou e a reviravolta que ele deu, a volta por cima que ele deu. A gente deve olhar a reviravolta de Jesus, né? A volta que ele deu por cima, né? A vitória que ele conquistou na cruz por nós. Então a gente deve olhar para Jesus com um olhar de agradecimento, sabendo que tudo de bom que é em nós vem dele. E que se hoje nós somos receptores de algo de bom, de alguma graça, de alguma misericórdia, de alguma bênção, é por causa dele, né? E aprendermos a passar pelas injustiças da vida, que a vida nos traz, de maneira sábia, de maneira sensata, de maneira em que aprendamos aquilo que Jesus quer que nós aprendemos, porque enquanto estamos nessa vida, tudo que a gente passa é para aprendizado. Então que a gente saiba se comportar da maneira que Cristo quer que nos comportemos, né? Sempre nos colocando abaixo dos desejos de Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas. E a Bíblia ela é completamente perfeita, ela é completamente linda. Mas um de seus capítulos mais lindos, eu vou acabar lendo o capítulo inteiro porque ele é muito maravilhoso. E assim diz Isaías no seu capítulo 53. Quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos, quem poderia ter imaginado que o poder libertador do Eterno seria assim? O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era escória, mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo o que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa, mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram, nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele somos curados. Somos ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis, cada um escolheu um caminho próprio. E sobre ele o Eterno descarregou todos os nossos pecados, tudo o que fizemos de errado. Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como a ovelha que é levada ao matadouro, ou o cordeiro para ser tosqueado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus e jogaram no túmulo com os ricos. Embora nunca tivesse feito mal a ninguém, ou dito uma palavra que não fosse verdadeira. Mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início, esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso. Vida, vida e mais vida. E por causa dele o plano do Eterno se realizará. Daquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo o que fez. Por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, produzirá muitos justos, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados deles.
Por isso, eu o recompensarei generosamente, com o melhor de tudo, a mais alta honra. Porque ele encarou a morte e não recuou, porque ele se juntou à companhia dos marginalizados. Ele tomou sobre os ombros os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados. Depois disso, não tem muito mais o que dizer ou acrescentar, né? Isaías disse tudo nesse capítulo. Ele se entregou por todos. Ele se juntou aos marginalizados. Até no momento de sua morte, Jesus ouviu palavras de zombarias, palavras negativas, palavras de desprezo, né, a ele. As pessoas passavam e falavam: se tu és o Filho de Deus, então desce desse madeiro. Se tu és o Filho de Deus, então clame pelas legiões, ordene que as legiões de anjos te salvem, te resgatem desse lugar. E ele tinha 2 presos com ele. E um dos presos falava: se tu és o Filho de Deus, então ordene que os teus anjos tirem daqui e tirem nós junto com você, zombando dele, fazendo brincadeiras com o nome de Deus, às custas de Jesus. Então Jesus ouviu muitas coisas negativas, Jesus passou por muitas dores, né? E mesmo assim ele continuou firme no propósito dele. Após o 3º dia ele ressuscitou em glória, ascendeu ao céu e retornará para nos buscar. Essa é a promessa garantida de Deus. Essa é a promessa que o Evangelho nos garante. Essa é a promessa do que nós realmente iremos viver. É um fato nas nossas vidas. Quando nós olhamos para o sofrimento que Jesus passou e olhamos com gratidão, sabendo que, independente da dor que soframos nesse mundo, nada vai se comparar à dor que Jesus sofreu e nada vai se comparar à glória que há de vir quando Jesus vier nos buscar. Então que tenhamos isso em mente, que tenhamos isso guardado nos nossos corações. Não deixe de se inscrever, não deixe de curtir e que Deus abençoe muito a sua vida.